Bom dia, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus possa abençoar o seu dia, né? Poderosamente. Queria ler aqui uma passagem que se encontra lá em Lucas, capítulo 16. Ler alguns versículos, em nome de Jesus. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso aqui é uma parábola bem conhecida, né, irmãos? O próprio Jesus está falando aqui, e ele trata um pouco sobre a avareza, né? E traz aqui 3 pessoas, né? Ele fala o nome de Abraão, fala o nome do rico, fala o nome de Lázaro. E ele está tratando aqui acerca de um acontecimento. Tem por subtítulo uma parábola, né? Mas alguns estudiosos dizem que isso aqui não é uma parábola e sim algo verídico que aconteceu. Até porque quem colocou o subtítulo aqui em negrito, em sua Bíblia, assim como está na minha, foi uma pessoa, né? Uma pessoa que fez a divisão da Bíblia e colocou em negrito esse subtítulo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus trata sobre 3 nomes próprios, né? O do rico, o do Lázaro e o pai Abraão. E ele disse que havia 2 homens, um homem rico, né? Cheio de luxúria, e havia um mendigo chamado Lázaro. E esse mendigo ia, né, à mesa do rico. Muitas vezes ia, né, em busca das migalhas que caíam da mesa do rico, e ele era tratado mal, né? Cheio de chagas, cheio de feridas, né? E a ponto dos cachorros ir lá e lamber essas feridas. A Bíblia diz que chega o dia, né, que todos os dois morrem. O rico morre, o Lázaro também morre, né? E a Bíblia diz que quando o Lázaro, o mendigo, morre, os anjos vão buscar sua alma e vão levar para o seio de Abraão. Já o rico morre e a gente não vê nenhum tipo de anjo ou espírito imundo indo pegar esse rico, mas ele já se encontra no Hades. E a palavra Hades, no original grego, né, o seu significado significa morada dos espíritos. É o famoso inferno que muitos dizem que não acredita, e existe sim. Porque se você acredita que Jesus existe, que esse céu foi criado por Deus, não se engane, o inferno existe sim, existe uma eternidade sim, e disso o ser humano não tem como correr. Esse texto aqui vem nos ensinar uma realidade muito grande, de tirar um monte de mentira da mente, né, de muitos que creem, né, que os espíritos vão e voltam, não tem como. Abraão aqui diz, né, ele pede
para voltar e avisar os pais. Na casa do seu pai, ele diz que o rico disse que tem 5 irmãos. E ele, estando no Hades, tem a consciência. E ele quer avisar os irmãos para fazerem coisas boas na terra, né? Aceitar o que os profetas dizem, aceitar o que Moisés diz, né? Na sua lei, para não ir para lá no Hades. E Abraão diz, não tem como voltar, né? Nem a gente que está aqui no seio de Abraão passar para o Hades, nem vocês daqui para cá, e muito menos voltar à vida para avisar. Eles têm a lei, eles têm os profetas. Ouçam-nos, ouçam a lei, né? Ouçam a palavra, ouçam o que a lei de Moisés diz, ouçam o que os profetas dizem. Porque se assim não for, e não tem como. Então esse texto nos ensina. Morreu, sexo e juízo, ou é Hades, ou é o seio de Abraão, que hoje já não é mais o seio de Abraão, creio eu, né? Porque depois que Jesus veio na cruz e se entregou a vida por nós, ele diz algo para aquele bandido, né? Um dos bandidos, um dos ladrões, ele diz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então creio que Jesus pegou todas as almas puras que foram salvas, que morreram nele, arrancou do seio de Abraão e levou todas para o seu paraíso, que é o mesmo paraíso que ele, né, prometeu àquele discípulo, àquele ladrão lá na cruz. Então aqui a gente vê e aprende, né? Quem sou eu, quem é você? Será que somos a semelhança desse rico ou a semelhança do mendigo Lázaro? As coisas manjares desse mundo muitas vezes tiram o foco do ser humano, né? De servir a esse Deus, de lembrar esse Deus, de trazer à memória o sacrifício, né, dele lá na cruz. E esquecemos que ele é dono de todas as coisas. Ser rico, ter uma vida de regalias, de bonança, não é pecado. O pecado é fazer essas regalias, o dinheiro que eu ganho, né? E trazer isso como um Deus para a minha vida. Colocar o dinheiro, as coisas que o mundo traz acima desse Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente está sendo avarento, como esse rico. E a gente corre um risco muito grande de parar no Hades, no inferno. Mas é você que está dizendo isso, Aldo? Não, é a palavra que está dizendo. E nós temos que ser guiados por ela. Essa palavra ela não contém, ela não é semelhante, ela é a palavra de Deus. Ela é as sagradas escrituras que nos mostram e nos revelam um Deus tão poderoso e maravilhoso. Se você for a semelhança do Lázaro, o mendigo, você não pode ter tudo. Mas se você tem paz, se você é uma pessoa que está ali a serviço do Senhor Jesus, os anjos vão sim buscar a tua alma e vai levar ela, né, para o paraíso, e você terá descanso eterno. Aqui a gente vê 2 exemplos de vida, né? E é Jesus quem prega essa parábola. E a gente deve dar uma devida importância, né? Não foi nenhum discípulo, não foi nenhum profeta, mas foi o próprio Deus. Porque Jesus era o Emanuel, que significa Deus conosco. Era o Deus encarnado, andando com o seu povo, né, na terra há mais de 2023 anos atrás. E é isso. Que você possa meditar. Só uma breve passagem, né? Uma breve leitura. Esse texto tem muito a nos ensinar. Mas fica aí o ensinamento de que morreu, sexo e juízo. Essa ideia de que morreu, o espírito reencarnou, voltou. Também não estou criticando religião, mas estou falando o que a palavra diz. O ensinamento que ela dá é: morreu, sexo e juízo, ninguém tem poder. Partiu daqui, se encontrou lá, ou no Hades, ou no paraíso, que era o seio de Abraão, e agora é o paraíso, né, que Jesus prometeu, aquele ladrão. Chegou lá, não tem como sair de lá mais. Não tem como voltar para avisar ente querido, ente querido. Detalhe: o rico lembra que precisa avisar aos seus familiares para não vir
para o mesmo lugar que ele se encontrava. Ou seja, ele tinha toda a chance de pregar e crer nos profetas, na lei, enquanto ele tinha vida. Você percebe que ele morreu, foi sepultado, mas a consciência dele de que deveria voltar para avisar aos seus entes queridos permanecia intacta. Isso nos mostra também que aquele que está sendo atormentado nesse momento está com a consciência: eu aprendi de Jesus. Alguém me falou de Jesus. Alguém me falou da palavra e eu não recebi, eu não quis. E nesse momento, eles estão atormentados com a sua própria consciência, além do fogo, além do tormento, mas a consciência acusa eles de que poderiam ter feito alguma coisa enquanto eles tinham vida e assim não fizeram. Que fica uma dica para mim e para você também. O tempo é agora, o tempo é aqui. A gente usa o celular para tanta coisa, né? Por que não usar o celular para pregar o evangelho, para falar que Jesus morreu por você, por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos prometeu vida e vida com abundância? Não é fácil seguir a ele, mas ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, sim. Mas ele também dá, né, ele lança uma palavra de animação, né, de conforto, dizendo: porém tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. E os discípulos, né, depois que Jesus subiu aos altos céus, eles ficavam felizes em apanhar, em serem chicoteados pelo nome de Jesus Cristo, porque eles não se achavam dignos de apanhar pelo nome dele. E Deus tinha dado essa honra para eles, de sofrer, de padecer. E isso era honra para eles. E você não chegou nem a 1% do que Pedro e João passou, Tiago e os demais discípulos e apóstolos, depois que Jesus subiu aos altos céus. Você pega o livro de Atos, você vai ver o sofrimento da igreja primitiva, e não negavam o nome de Jesus Cristo. No Brasil a gente não está passando por isso ainda, né? Mas chegará um tempo que muitos que não aceitaram essa palavra, mas que sabem que Jesus é o Salvador, vão padecer. Porque tem uma igreja que se santifica, que vai ser arrancada da terra, que vai ser arrebatada. E é nisso que eu creio. Então, é no piscar de olhos, quando isso acontecer, que todo aquele que ouviu de Jesus e que não deu a mínima, vai dar, né? Vai dar uma devida importância, mas aí vai ser mais difícil, porque vai ter um governo maligno sobre a terra. E você vê que já estão trabalhando para isso. Já não existe mais dinheiro em espécie. A gente vê o Pix aí, né? Dinheiro no celular. As pessoas mal compram no dinheiro à vista mais. E se tornarem esse dinheiro uma moeda única? E se te colocarem contra a parede, só compra, só vende, só compra? Se tiver uma marca, se tiver ali agora sob o controle de um governo, e esse governo não seja um governo que ame o nome de Jesus, mas que sim ame um governo satânico, o que é que você vai fazer? E se tiverem que lançarem um decreto, aí daquele que adorar o nome de Jesus, senão vai ser morto, o que é que você vai fazer? Jesus disse que iria voltar e ele vai voltar. Queira o homem ou não, queira o inimigo ou não, ele vai voltar. E ele disse: eu vou preparar o lugar, porque onde eu estiver eu quero que vocês estejam comigo também. Que você medite nessa parábola, que você leia Lucas 16, a partir do verso 19 ao 31. Tire lições para a sua vida e se fortaleça. Ore. Eu preciso orar, eu preciso ler essa palavra. E não somos nada sem o Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse domingo, que o Senhor te proteja e te guarde. Busque a Ele enquanto há tempo. Em nome de Jesus.